tem chegado até o teu trono, Senhor. Porque não é palavras bonitas, meu Deus, mas são palavras sinceras. São palavras que vêm de dentro, na sinceridade do coração para fora, Senhor. Então isso, creio que chega ao teu trono, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida da nossa amada irmã Irene. Meu Deus, que já aconteceu, já procedeu ali a cirurgia. Creio que deu tudo certo em nome de Jesus. Meu Deus, que a tua filha possa se recuperar bem, em nome de Jesus, porque já tem uma idade avançada, Senhor. Então tudo é um processo mais demorado, mas creio que tu estás ali com ela, onde ela está, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que tu possa conceder, assim como foi feita a cirurgia, a recuperação da tua filha, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, o diácono Cícero, em nome de Jesus, pastor também, em nome de Jesus. Está cuidando de ovelhas, é pastor. Então abençoa o teu filho nessa noite em nome de Jesus. Concede a ele, meu Deus, em nome de Jesus, porque já sei que a palavra está no coração, já foi direcionada a ele durante esse dia, em nome de Jesus. Então que tu possa usar a vida dele como canal de bênção, instrumento nas tuas mãos nessa noite. Porque sei que a nossa vinda até aqui hoje não foi em vão, repito mais uma vez, Senhor, porque sairemos daqui com o coração grato, porque adoremos o teu nome, e sairemos daqui com a tua palavra implantada no nosso coração, porque necessitamos da tua palavra todos os dias, Senhor. Então abençoa o teu filho, em nome de Jesus. Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Rapaz, esse negócio de pastor já vem desde lá do Barroso, sabe? Eu zelo muito pelo meu testemunho, porque o inimigo quer só um pezinho para envergonhar a gente, né? Lá na vila todo mundo me chama de pastor. Eu continuo dizendo, eu não sou pastor, eu não fui consagrado a pastor, mas é o pastor Cícero para lá, pastor para cá. E mesmo a gente sem ter um cargo eclesiástico, né, a gente tem que zelar pelo nosso testemunho, né? O apóstolo Paulo diz isso para nós não sermos envergonhados pelo satangoso, né? E irmãos, Deus é tão bom que nós falamos tanto de coração, né? E a palavra hoje que o Senhor me deu, glória a Deus, fala muito de coração, né? Junilson, bota um áudiozinho que tu fala baixo, senão o negado vai me chamar de padre aí, presbiteriano. Então, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia fala que a nossa boca fala do que está cheio o coração, né? Se o nosso coração está cheio de palavra de Deus, só vai sair palavras de Deus, né? Só vai sair louvor, só vai sair glória, né? Mas se está cheio de raiva, rancor, né? É por isso que Jesus diz assim, segue a paz com a igreja presbiteriana, com a igreja batista, né? Mas não é assim, ele diz, segue a paz com todos, né? E a santificação, sem as quais, né, nós não veremos a Deus. E isso não é fácil, nós temos que estar com o coração, cada dia que nem o coração da bebezinha da Nayana, né? Que nem o coração de uma criança. E nós, quando chegamos à fase adulta, isso é muito difícil, né? Não é fácil. É muito difícil, nosso coração endurece, né? Os últimos dias têm sido muito difíceis para a igreja do Senhor, né? Jesus está às portas. Eu acredito que já tocou várias trombetas, é porque nós não escutamos ainda. Está faltando poucas trombetas a ser tocadas para Jesus voltar e levar a sua igreja, né? Do jeito que está acontecendo, o mundo está preparado para se cumprir a palavra de 2 Pedro capítulo 3, onde diz que isso aqui vai derreter em chamas, né? A água do mar vai borbulhar, fervendo, né? E chama, não tem para onde correr. Então o mundo está preparado para isso. E nós, às vezes, com o nosso coração endurecido, com o nosso coração cheio de preocupação, com o coração cheio de coisa, né? Nós não conseguimos ser espiritual bastante para entender a palavra de Deus. Acabamos sendo naturais, que nem o apóstolo Paulo diz, que o homem natural, ele não entende. Ele vê o poder de Deus, ele até sente o poder do Espírito Santo, mas ele fica, será que é mesmo, né? A vírgula da dúvida, né? Ela impede, sufoca a nossa fé. Isso tem sufocado muita gente. Você tira pelo dia de hoje, né? Muito descansado do trabalho, né? Mas a palavra de Deus diz assim, ó: venha a mim todo
todos que estão cansados e sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei, né? E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse garoto, lendo Ezequiel capítulo 5, eu gravei aqui, está gravado, porque em Lamentações 7, né, 5 que a gente leu aqui, Deus me deu uma mensagem, eu mostrei até a Nayana ali, graças a Deus que já está guardado aqui para me levar à igreja, porque que o povo de Deus sofreu tanto, as virgens foram estupradas, a palavra de Deus diz que a pele deles secou de tanta fome, né? E o garoto disse aqui, vocês vão passar fome porque estão me desobedecendo, né? Então a gente às vezes não tem o discernimento espiritual, mas eu vou falar isso aí, vai ficar para outra oportunidade. Jonilson, bota aí de 1 Reis, capítulo 2, 1, 2 e 3, só para a gente meditar aqui no que a gente vai conversar aqui, vai 1 Reis, se tiver eu boto aqui. Às vezes a gente esnoba os conselhos, né? Mas é os filhos, tá certo? Os jovens, né? Os pais aconselhando, eles nem ligam, né? Mas aqui, Davi, em 1 Reis, antes dele morrer, né? Já está no final, ele sente que está se aproximando, né? A ida dele para a glória, a ida dele para Deus, porque não tem transporte que leve ao crente, a não ser o arrebatamento, a não ser a morte, certo? Nós não podemos ter medo da morte. Eu tenho. Não sei vocês, mas eu tenho o maior medo de morrer. Eu queria viver muitos anos, né? Isso é uma coisa que nós temos que tirar do nosso coração, porque a Bíblia diz que Deus se alegram com a morte de seus santos, né? A família de Eliezer Rosa, eu gosto sempre de dizer isso quando eu me lembro. A família de Eliezer Rosa diz que ele não morreu. Diz que ele foi chamado para louvar lá no céu. E é verdade, irmãos. Eu me orgulho quando falo isso, porque é uma convicção de família crentes cristã, né, que acredita na salvação. E muitos de nós temos aqui, será, meu Deus, que Jesus voltar? Será que eu vou subir? A dúvida, né? Aquele ponto de interrogação, será que eu vou, né? De tantas besteiras que eu fiz, de tantos pecados. Mas a palavra de Deus diz, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo. Ele nem se lembra, mas temos que confessar, né? Como a irmã uma vez pregou aqui, para que nós sejamos abençoados, temos que confessar os nossos pecados, não para pastor A, pastor B, né? Mas para Cristo, para Deus. O pastor, a gente conta nossas lutas, né? Não é para todo mundo. Você tem que entender que não é todo mundo que pode escutar as suas lutas, os seus problemas. Não é todo mundo, mas pessoas de confiança, né, que realmente queiram lhe escutar e orar e lhe ajudar naquele problema que você está, né, ali a enfrentar. Amém? Davi diz assim para Salomão, seu filho: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens. Sabe o que é uma ordem, né? Eu que que trabalho, eu sei o que é isso. Eu quero que você faça isso e isso. E se a gente não for, né, irmã Natália, você que trabalha nessa área de, né, a gente às vezes nós somos punidos com aquela, você assina ali me ajuda, Natália, uma advertência, né? Você fica mal visto, né? Mas aí é uma ordem, você tem que cumprir para que tudo vá bem no seu trabalho. E aí Davi diz assim: deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, vai no 2, eu vou pelo caminho de todos os mortais, né? Qual é o caminho de todos os mortais? A morte, né? Portanto, tenha coragem e seja homem, não seja moleque. Eu tenho um filho que até hoje ele é meio intrigado comigo, sabe? Porque ele carregou a moça, né? Fez aquilo que a gente, né? E depois de ter ajeitado, queria... Aí a moça foi lá em casa chorando, seu Cícero, ele disse, não, vai deixar não, tenha vergonha, seja homem, seu cabra, né? E até hoje ele é casado, né? Já tem 2 netos, né? Eles hoje vivem juntos. Ele ficou com raiva de mim, porque o cagaço foi grande. Seja homem, você é meu filho, você não seja cachorro não, seja um rato não, seja homem,
Você não buliu com a menina, você vai se casar, nem que seja a força, nem que não tenha amor, e o amor vem depois, mas você vai casar, seja homem, né? E nós com o coração endurecido, zangado, até hoje ele, né, me abraça e beija, mas tem aquele carão que ficou ali, né? Mas graças a Deus ele está com ela. Então, pô, vamos lá. Portanto, tenha coragem, seja homem, tá certo? Seja digno, tenha honra. Ele está falando aí, né, já no geral para a igreja. Vamos lá mais para frente. Guarde os preceitos, ou seja, os mandamentos, ou seja, a palavra do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, as suas leis, né? E os seus mandamentos, e o seu juízo, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Bem-sucedido. O que é uma pessoa bem-sucedida, né? Bem-sucedida é a pessoa que vive, né, bem-sucedida. Mas bem-sucedido o que é, Cícero? Me explica aí. É uma pessoa que tem paz, é uma pessoa que é próspero financeiramente, é uma pessoa que, se ela botar uma banca de revista, né, mesmo simples, ela vai ser bem-sucedida, ela vai vender, ela vai ter progresso, ela vai ter vitória, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, basta só nós tomarmos posse disso, né? Então, bem-sucedido é isso, tudo que você fizer, você vai bem, né? Você será como árvore plantada junto a ribeiros de água, né? A folha não seca, vai estar sempre verdinha, sempre aguada, né? Então, bem-aventurado, né, se encaixa nessa palavra aí, bem-sucedido, né? Então, Salomão, nada de besta, né? Tomou aquela palavra, guardou no seu coração. Aí sim, aí nós vamos agora para os ensinamentos de Salomão. Eu chamava era Salamão. A irmã Rosiane, meu filho, pelo amor de Deus, brigava comigo. Eu chamava Salamão, né? Mas é Salomão, irmão. Então, vamos para Provérbio 3, né? A gente está falando aqui de coração, né? Vamos para Provérbio 3 para saber o que ele diz, né? O que ele aprendeu com o pai dele, né? E se a gente for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu sinceramente não encontrei um homem mais sábio do que Salomão, né? Porque o que ele pediu a Deus foi dado, né? Senhor, me dá sabedoria, eu só preciso disso, né? E às vezes nós queremos ser sábios aos nossos próprios entendimentos. Como é isso, irmão Cícero? Eu tenho um trabalho porque eu terminei o 2º grau e é por mim, eu sou. Não, irmãos. Não. Nós somos sábios à luz da Bíblia, pedindo entendimento a Ele, né? O imperador Tito, eu vou pregar isso aqui, tá? Ele zombou de Deus, queria ser sábio a seu próprio entendimento, né? Forte como Sansão. E o Senhor botou só um mosquito no ouvido dele, viu? Vocês não sabem dessa história? Sabe não, mas eu vou pregar aqui mais para frente. João Nilson, se tu tiver uma oportunidade, viu? Ele queria ser forte a seu próprio entendimento. O Senhor, botou um mosquito, entrou pelo nariz, não foi nem entrou pelo nariz, foi bater lá no cérebro. Aí o mosquito com aquele ferrãozinho dele, minúsculo, ficou batendo. E ele sofrendo. Foi 7 anos de sofrimento até morrer, né? Então nós temos que ser sábios aos olhos da Bíblia. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado esse emprego, né? Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado sabedoria. Obrigado por o Senhor ter me dado graça e paciência para lutar com essas pessoas, que não é fácil lutar com pessoas. Cada um tem um pensamento diferente, cada um tem um DNA diferente, cada um tem uma digital diferente, né? Um quer comer arroz com feijão, o outro quer baião. É a mesma coisa, só que um é feito junto e o outro é feito separado, né? Esse é o ser humano, né? É a mesma coisa, irmão. Eu sei, porque você fala, porque eu luto com gente, eu lutei com muita gente, sei o que é isso, né? Então a gente acha que temos algo por nosso próprio entendimento, e não é.
Tudo é do Senhor, tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. Se não fosse Ele, nós não estávamos aqui. Se Ele não tivesse levado aquela ruma de pancada lá no caminho da cruz, se não tivesse derramado sangue para nos limpar, para nos salvar, nós não estaríamos aqui, porque nós não éramos merecedores. Os primeiros livros da Bíblia narram que para os nossos pecados ser perdoados, a gente tinha que dar um animal, para que o nosso pecado fosse transferido para o animal, e ali aquela ira de Deus foi se crescendo cada vez mais, e ele dizendo, aí se cumpre essa palavra que nós lemos, que o garoto leu aqui agora, né? Aí vai para Lamentações. Essa palavra ardeu no meu coração. Estava mostrando aí a irmã aí, como nós sofremos por desobediência mesmo. Sabemos que o sal aumenta a pressão, mas a gente come, né? Sabemos que o açúcar dá diabetes, mas nós comemos, aleluia. E é bom, né? Sabendo que vai, né? Uma vezinha por mês, uma vezinha por semana. Irmão, é nossa natureza. Isso é muito difícil nós lutarmos contra isso. Quando nós formos para o céu, quando a gente subir para lá, nós não vamos ser julgados não, já está determinado pelos que nós fizemos aqui, né? E eu quero encontrar todos vocês lá. A Bíblia diz que nós vamos nos conhecer, né? Então, Salomão foi um dos reis mais ricos de Israel, mais próspero, né? E um dos mais sábios. Eu posso até tirar esse um dos mais, né? Eu acredito que ele foi o mais, né? O mais sábio. O homem, para falar de casamento e relacionamento, é só ele, não tem outro. Prosperidade é só ele. O homem teve 1000 mulheres, né? Então ele conhece. Eu tenho certeza absoluta que ele não deu de conta de tudinho, mas ele conhece, né? Porque mulher é um temperamento mulher é um temperamento meio, você tem que saber entender, né? Você tem que entender a mulher diferente. Engane-se redondamente quem disser que a mulher tem sexo frágil, viu? Mentira. A mulher é muito forte, a mulher estuda, trabalha, chega em casa, ainda faz janta, varre, ajeita as coisas, ainda cuida do cabra velho que fica cheio de chatice, né? Então mulher forte, vai fazer isso pro homem, né? Vai ter um filho, fala da mãe, para tu ver se tu aguenta, né? Vai sentir, eu senti uma cólicazinha, tomei bem uns 12, eu ia morrendo envenenado, só tomando aquele bicho, como é, Buscopan, eu dizendo, tá bom, ele tá não aguento não, aquela cólica, né? E a mulher, mulher forte, mulher, né? Então Salomão, né? Conhece dos relacionamentos, né? Ele é sábio para falar, né? Ele é sábio para falar em prosperidade, né? Ele é sábio para falar em mandamento, porque ele escutou o pai dele, tropeçou na caminhada, tropeçou sim, que até os livros deles não queriam, os eruditos na época que estavam montando a Bíblia, os homens de Deus não queriam botar o livro de Salomão na Bíblia, incluir, porque ele realmente teve os deslizes dele, né? Mas em Eclesiastes ele se repõe, né? Aconselha em Provérbio, né? Ele reconhece os erros, né? E a Bíblia chama o sábio, né? O sábio. Então ele é sábio por quê? Porque ele errou muito, irmão. Nós só aprendemos errando. O sábio ele não aprende, ele não nasce aprendido, ele aprende errando, né? Eu me tremi todinho, irmão, quando o garoto leu essa palavra aí, que eu lia, que eu peguei Lamentações. As nossas virgens foram estupradas. Jeremias orando, Senhor, nossas virgens foram estupradas, nossas mulheres, a nossa pele está seca de tanto passar fome. Não foi aí que o Senhor dizendo, vocês vão passar fome, vocês vão sofrer, não desobedeçam, né? E o povo desobedecendo, né? Salomão aqui lá queria cair, né? Por causa de uma mulher. O cara teve tantas, né? Tantos pardais, tantas rolinhas, né? E foi se engasgar com mosquito. Para você ver como é as coisas, né? Você vê como é o homem, a trajetória. Então vamos lá, Provérbio 3 diz assim: meu filho,
não te esqueça das minhas instruções e guarda os meus mandamentos. Aonde? No pulmão, né? Coração, nós estávamos falando de coração, né? E se você prestar atenção, eu já venho aqui conversa, nós estamos tendo essa conversa várias vezes aqui, quando eu tenho essa oportunidade, né, de estar aqui trazendo as boas novas, eu tenho falado muito de coração. Mas por quê? Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é preocupado, o nosso coração é cheio de dúvida, o nosso coração é cheio de ponto de interrogações, né, de perguntas. Será que vai dar certo? Né? Onde a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Graças a Deus pela a irmã Irene, né, que na idade dela não é fácil, né? Que Deus ali com seu bálsamo santo vá naquele osso daquele fêmur e ali faça, né, ele se recompor, e que ela não venha ter sequela, porque o povo de Deus estava orando por ela, né? Então, irmãos, a palavra, né, não te esqueça das instruções, né? Ele está falando isso aí para nós, porque Davi falou para ele: seja homem, seu cabra, não esqueça da palavra de Deus. Não é assim no começo, Joninhos, que você botou aí? Seja homem, não esqueça dos preceitos, não esqueça dos mandamentos, não esqueça dos ensinamentos de Deus, para que você vá bem e seja o quê? Mal sucedido, né? Quem tem os mandamentos de Deus é mal sucedido? Não, irmão, passamos luta porque tem que passar, né? Não foi os que foram para o deserto, os que passaram luta, não morreram e não se fraquejaram, pelo contrário, se fortaleceram cada vez mais. Somente aqueles que duvidaram é que não entraram, né? Até Moisés, o homem que escreveu 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, lá no Êxodo ele já morre. Gênesis e Êxodo já morre, sobram 3, né? Será que o homem tinha intimidade com Deus? Para Deus revelar os 3 livros para frente, não sei quantos anos para frente ia passar. Será que ele tinha essa intimidade com ele? Obrigado, meu filho. Será que o homem tinha intimidade, né? Então vamos para cá para a palavra. Meu filho, não te esqueças das minhas instruções e guarda os meus mandamentos no teu coração. Mas por que ele está falando isso? Porque o apóstolo Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Ele ouviu a palavra do pai dele, né? Aqui cabe um culto de você fazer uma saudação no culto da família, né? Porque nossos filhos não querem nos escutar mais não, né? O meu eu passo na cara todo dia, quando ele quer levantar, Deus quebrou seu tornozelo em 3 cantos, se lembra? Não, pai, o senhor tá... se lembra? Os olhos fica bem rasinho de lágrimas, mas que ele sofreu, mano. O tornozelo quebrado em 3 pedaços. Olha o número, viu? Se lembra não? Que eu ia lá, ninguém pegava na intimidade dele para ele urinar, só eu. Lembra não? Que eu ia lá e botava a garrafinha para tu mijar, se lembra? Quer de novo? Morto de vergonha, né? Não, pai. Pois é. Não empine o nariz, seja humilde, entendeu? Ore ao Senhor. Eu vejo você ali na igreja, mas você às vezes está com o coração, o pensamento lá longe. Então, quando você estiver na presença, tudo isso eu ensino tudo isso eu ensino a ele. Eu prego tão forte para minha família, né, e para mim também, que nós 3 choramos, porque nós somos falhos e às vezes a gente erra, né? Minha esposa era para estar aqui, meu filho era para estar aqui, não está. Né? Quando ela veio pregar aqui, meu filho, bom, mas eu digo, vamos, estou lá, né? Então, mas isso aí é uma coisa que é de cada um. Esse poder que tem dentro de nós, chamada vontade, livre-arbítrio, nem Deus mexe. Agora, se ele tiver propósito, você pode se preparar. Ele vai vir de anzol na tarrafa de qualquer jeito, mas ele arrasta, né? Igual o Jonas. Jonas se escondeu de todo jeito. Vamos aqui para frente. Porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Só nesse versículo aqui, irmão, a gente tem assunto para pregar 2, 3 horas, né? Paz.
Uma casa com paz, uma casa com amor, uma casa é bom demais, né? Você está ali cheio de problema, cheio de dívida, mas a paz que Jesus disse que vos deixava para nós está conosco, né? Eu estou cheio de paz, né? Aquilo que a irmã contou aqui foi verdade. Nós choramos juntos pensando como era que ia pagar esse negócio. Mas de quem foi a culpa? Foi da irmã Fernanda? Foi não, foi dela e minha. Deus não tem nada a ver com isso não, irmão, né? E ela foi lá, conversou com uma amiga dela e o patrão resolveu pagar aquelas coisas que estava devendo para trás, botou tudo de uma vez. Nós choramos de alegria, né? Porque as preocupações estavam ali, ó. Estava faltando o quê? Paz e confiança. Né? Quando o negócio aconteceu, aí eu abri o sorrisozão, né? O Senhor é Deus. E eu só olhando, é mesmo, o Senhor é Deus. E é mesmo, irmão. Às vezes a gente pensa, né? Isso não é só nós. Isso veio desde os apóstolos, né? Quando Jesus subiu, eles se desesperaram. E agora? O mestre foi-se embora, né? E ele diz assim, ó, se vocês crerem, vocês farão mais coisas maiores do que eu fiz. Irmãos, os apóstolos fizeram tantas coisas maravilhosas que aos olhos do homem natural, como o apóstolo Paulo diz, a pessoa não consegue entender, não consegue acreditar, né? Pedro, acho que era Pedro e João, me ajuda aí, pastor, ia para a igreja e o cara estava lá fora pedindo esmola, o aleijado, né? E a bênção dele era só ele passar da porta, né? Não é assim? E ele ali pedindo. Aí, cadê o auxílio? Né? Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta e anda, né? Era só ele ter entrado para dentro da igreja e tinha recebido a bênção dele. Às vezes nós não temos essa visão espiritual. Às vezes nós não temos discernimento espiritual. Me desculpe, quando eu errar aqui, me corrija, tá certo? Então, porque lhe darão longevidade. O que é longevidade de vida? Vida longa. Por que é que o povo de trás lá vivia 200 anos, 300 anos, 190 anos, se não me engano, Moisés morreu? Eram muitos anos, mano. Matusalém, 900 anos, né? Por quê? Isso aqui, irmão, queimava no coração deles, né? Mas foi depois da peia, viu? O povo saiu do Egito, mas o Egito estava, olha, onde é que estava o Egito ainda? Né? Atravessaram, depois você lê, atravessaram o Mar Vermelho. Ixi, foi uma alegria medonha. Miriam tocou o tambor, aquela alegria medonha. Quando foi com 7 ou foi 6 dias depois, o Senhor trouxe nós para cá para morrer de sede, lá na terra de Mara. Já tinha se esquecido do milagre de abrir o Mar Vermelho. Isso acontece conosco todos os dias. Todo dia, né? Porque a gente não vê cadê Deus. Eu que questionei muito, cadê Deus quando eu estou com um problema, né? Mas isso é para nos fortalecer. Quando, irmã Irene, oh glória, irmã Lúcia, quando Deus ele quer aproximar a gente dele, ele sabendo que a gente tendo finança, não vamos se aproximar dele, ele tira. Eu vou te tirar porque eu quero tu perto de mim, fela da mãe. Eu quero tu aqui perto de mim, eu te amo. E nós não conseguimos entender, porque quando o negócio está bom, o sorriso é bem aqui, não é não, pastor? Mas adore com um armário seco. Adore, só com café preto de manhã. Adore, para me ver. Adora, irmã, porque Deus é bom e Ele vai te dar vida. Ele vai te dar vitória se você tomar posse, porque nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Vamos para frente. Então Ele te dá longevidade de vida e paz. Olha que Jesus disse que Ele não ia te dar prosperidade, Ele não disse que ia te dar riqueza, Ele não disse que ia te dar carro, Ele não disse que ia te dar casa. Ele diz: a minha paz eu vos dou. Agora, se ponto e vírgula botarem em primeiro lugar a minha palavra, né? Os meus mandamentos, né? As demais coisas, que é as coisas que nós precisamos para viver, vos será acrescentada. Uma casa, mesmo que seja de aluguel, mas você não está trabalhando para pagar, é sua, né? Uma roupa, um calçado bom. Não é pecado você ter riqueza, não. Se fosse por isso, o Jó vivia no pecado.
Se fosse por isso, muitos homens da Bíblia aí que eram estribados, né? Que foram santos mesmo, que ajudaram na obra de Deus. Então, queridos irmãos, a prosperidade, entendeu? A prosperidade financeira, né? Não é universal não, pelo amor de Deus. Isso não é pecado na vida da pessoa, né? Tem uma frase do pastor Cláudio Duarte que eu gosto demais, mano. Ele diz assim, ó: fulano de tal, um bocado de cara da Bíblia que eu não consigo lembrar agora. Fulano de tal foi próspero, fulano de tal foi rico, fulano de tal teve não sei quantas fazendas. E por que na nossa vez nós vamos ser quengados? Ele não está pregando prosperidade, ele está pregando fé, que a gente tenha fé, que a gente consiga. E se eu orar e pedir a Deus, ele vai cair uma chuva de moeda, de ouro? Não, irmão, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que correr atrás não, nós temos que correr na frente do negócio. Quem corre atrás é Satanás, nós temos que correr na frente com Deus, que nós vamos conseguir, né? Agora, se tem uma herança, né? Se você ali, se Deus quer dar uma ajudinha, né? É bom, não é ruim não, glória a Deus, né? Salomão já nasceu na riqueza, né? Por isso que ele nem dinheiro ele queria. Eu quero só sabedoria para dirigir esse povo tão desobediente, né? E Deus deu a ele. 3, que a benignidade e a fidelidade não te abandone. Amarra ao pescoço, escreve na tábua do teu fígado, né? Coração de novo, ó. Irmãos, isso, mas faz tempo que tu está falando de coração, né? A Bíblia fala isso, não sou eu, né? A Bíblia fala isso hoje, amanhã. Se você for ler daqui a um ano, vai ter essa mesma coisa. E se você for ler há 3 anos, vai ter essas mesmas coisas aí. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Não vai mudar. Vamos para frente. Eu leio aqui, leio na minha tradução aqui. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Quem é que não gosta de ser reconhecido no seu trabalho, né? Irmã Natália que o diga, que tem testemunha que foi reconhecida, foi promovida, né? E glória a Deus por isso. Ela foi reconhecida diante de Deus, que tocou o coração daquela pessoa, né? Que diz, essa é a pessoa certa, né? E ali ela também recebeu graça diante dos homens, né? Que ali. Então, queridos irmãos, quando nós estamos com essa palavra, estamos com Deus, o favor de Deus e do homem está do nosso lado. É por isso que a Bíblia diz: tudo colabora, tudo a favor daqueles que amam a Deus. Puxa vida, irmãos, mas eu estou desempregado, eu estou passando por uma luta fela da mãe ferrenha. Aí a pessoa não entende que quando estava legal, nem se lembrava de Deus. Eu quero é tu perto de mim, eu só consigo te trazer assim. Tu é espiritualmente para entender isso, né? Aí quando nós entendemos, aí Deus faz o agir, né, completo. Então, irmãos, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Até um carão que a gente leva, né, serve para nos... Epa, acaba me deu um carão ali, mas eu tenho... ele está certo, né? Às vezes, tem um amigo meu, Átila, ele diz assim, ele me deu muito carão, irmão. Ele foi o cara que me ensinou a operar máquina. Ele opera a maior máquina da macroengenharia, uma máquina de 1.200 toneladas. Ele era muito meu amigo, nós bebíamos muito junto, né? Inclusive ele chegava lá de noite, dizia para minha mãe, que me chamava para trabalhar, minha mãe liberava, mas deixa que era para nós beber. Verdade. Então ele dizia assim, ó, quando eu fazia uma besteira, né? Nós éramos muito amigos. Por que ele é profissional? Ele chegou no topo de operadores de máquina, no topo. Eu ainda estou engateando ainda para operando máquina. Ele chegou no topo, mas foi ele que me ensinou. E ele dizia assim, quando eu fazia besteira, eu vou te dar um carão agora.
Tu vai ficar com raiva de mim, que eu sei que tu é zangado, fala da cara. Mas é para tu aprender. Aí chibateava mesmo, sabe? Mas não é para fazer assim, isso tá errado. E grosso, cara. Porque ele não trocava o profissionalismo por amizade. Vocês estão entendendo? Isso aqui cabe, né, nessa nossa conversa aqui. E eu digo, puxa vida, mano, o cara diz que é meu amigo, me dá um cagaço desse, mano. E lá na frente, mais amadurecido, né? Eu não fazia do jeito que ele fazia, né? Eu tenho outras maneiras de falar. Meu filho, vem cá. Isso aqui não é desse jeito, não tá certo. Tem câmera ali olhando, se levante, né? Fique ali à disposição, mantenha a postura, né? Que hoje em dia as empresas tudo tem câmera, né? Então a gente fala de uma outra forma. Do jeito que eu aprendi foi na chibata mesmo, né? E aquilo me dava uma raiva tão grande, né? Eu digo, puxa vida, mas tem carão. Isso colaborou para a minha vida, para que eu fosse um amadurecido, né? Eu não me zango com besteira. Eu fico chateado que nós temos, né? Mas irado, não. Por quê? Porque eu já vi é tanta ressaca de confusão, de besteira, né? Você ficar sem falar com as pessoas por causa de besteira, né? Nós chegamos um tempo quando nós não tínhamos Cristo na nossa vida. Quando eu brigava com a Rosiane, era uma semana sem se falar. Eu com vontade de ir lá dar um cheiro nela, mas o orgulho, a raiva era mais, né, era mais forte do que a minha vontade de ir lá, minha filha, vamos, né? Isso acontece com nós todos os dias, irmão. Não, comigo não acontece não, com você que está pensando que não acontece, isso é que acontece. Se você não pedir graça ao Senhor, se você não pedir, Senhor, me ajuda, que eu não posso ficar com isso no meu coração. Porque a palavra ela tem que estar no nosso coração, né? Vamos para frente. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos, 6. E Ele endireitará as tuas veredas, o teu caminho, né? Às vezes nós estamos com o caminho todo torto. Por quê? Por que o caminho da gente é torto? Por que o caminho da gente vira uma vereda cheia de pedra? Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E às vezes nós queremos caminhar fora de Cristo, não dá certo, irmão. É topada, é os carrapichos pregando, né? É as urtigas pegando, porque é uma vareda, né? Por que esse caminho aqui é tão... As bichas me mordendo, as formigas, os maribondos, por quê? Porque não está no caminho de Jesus. E a palavra é bem, ela é bem centrada. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, né? Então, meus queridos e amados irmãos, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. E quem está nos orientando? Lá no começo da palavra, Davi orientou Salomão, e Salomão está nos orientando agora. Embora ele tenha feito muitas bobagens. Levante a mão aqui quem não fez bobagem. Todos nós fizemos um dia. Se esse microfone aqui for dado para qualquer pessoa, ela passa 3 horas aqui falando das besteiras que fez na vida, ou mais. Rapaz, eu fiz isso, eu não era de nada. Rapaz, é que a irmã Fernandes que bebia aqui pra caramba. Posso falar aqui, irmãs? Né? Então, todos nós fomos um saco de casca de batata, né, que não serve para nada. Mas Jesus, com seu sangue, né, açoitado lá na cruz, nos purificou de todo pecado. Até 10 para 9, né? Oh, glória. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Agora aqui nós vamos conversar um pedacinho. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor. É o 11, Jonis, bota aí para a igreja ver. Nem te canses da sua repreensão. A gente leva um carãozinho, né? Já fica logo. Então, queridos e amados irmãos, Deus, ele às vezes nos açoita, porque Ele nos tem como filho, né? Eu quero perguntar aqui à irmã Fernanda, se ela vai açoitar um garoto da rua que ela nunca viu. Agora, se o João Nilson merecer, ela dá uma lapada, porque é filho dela,
né? Aí você pode perguntar, mas por que esse povo faz maldade e acontece e Deus não açoita? A Bíblia diz que Deus açoita aquele que tem como filho. Aqueles que não tem como filho, deixa mais um dia a conta chega. Não tem blá 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 nem BBB não. Ela vai chegar, né? Então Deus, ele nos receba o açoite do Senhor de bom grado. E às vezes dói, viu? Às vezes dói. Eu tenho um presbítero, um amigo, meu irmão, né? Que não consegue deixar o pecado, meu. Quem foi que disse que o pecado aqui é ruim? Salomão diz, lá em Eclesiastes, ele é mel, mas no final tem um sabor de fel, né? Aos olhos do homem a gente pensa que está fazendo as coisas certas, mas é a abominação aos olhos do Senhor. Então, cara, não vamos entrar nesse detalhe aqui agora não, vamos para frente aqui. Porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai repreende o filho a quem ele quer. Pelo Senhor disciplina quem ele ama, assim como o pai cheio de amor faz ao seu filho. Na minha tradução, porque o Senhor repreende a quem ele ama, e assim como o pai repreende a quem tem por filho. Falei do Cicinho aqui, né? Quando ele queria, quebra as pernas, Senhor, 3 pedaços, valha meu Deus. Mas não foi eu que mandei não. Eu não orei assim não, Deus me livre, né? Mas era pelas nossas reuniões, pelas nossas conversas, né? Pelas nossas, aqueles cultozinhos de família, que acontece 1 ou 2 vezes por semana, 1 vez por mês, mas ainda acontece, né? E isso está deixando de existir dentro dos nossos lares, que nós esquecemos, né? Vamos para uma televisão, vamos para o celular, que, bicho, é a marca da besta, é isso aqui, mano, né? Nós não conseguimos largar, que negócio escroto, né? Eu estou lutando muito, né? Que a gente só consegue almoçar junto no domingo. Aí Cicinho fica no sofá, Rosiane fica no... Eu digo, não, bora. Você, o que é mais teimoso é o Cicinho. Não, pai, aqui, venha pra cá, você fala da gata. Venha pra cá, aqui, vamos comer todo mundo junto uma vezinha no domingo, cara. Vamos nos reunir, né? Então, essa repreensão do Senhor, ela é amorosa, ela é cheia de amor, ela é cheia de correção para nossas vidas, né? E aqui não vai dar tempo nem falar no Conselhos, que é Provérbios capítulo 4, do versos 20 ao 27, né? Nós vamos só ler, mas eu vou passar direto. Bota aí, Jonício, Provérbios 4, do 20 ao 27, Provérbio 4, 20 ao 27, que diz assim: conselhos que Davi ensinou para o seu filho Salomão. Ele não só disse assim não, seja homem, viu? Seja homem, escute a palavra de Deus. Eu acredito que aqueles conselhos, aquelas palavras, aquele diálogo, aquela conversa durou tempo, porque ele ia governar uma nação, né? Então não era só uma conversa, não era só um bate-papo, as instruções foram várias, por isso que ele é dito como sábio, né? Então diz assim, vou ler aqui: meu filho, até o 20, até o 27, do 20 ao 27, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. O que é ensinamento? Não vou comentar não, só não vai dar tempo não. Vai, Jonício. Não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo, no mais profundo do fígado, né? É coração, para frente. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Meu Deus, para frente. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu fígado, o coração, porque dele
procede as fontes de vida e de morte também, né? À frente. Afasta de você a falsidade da boca. Oh glória! E mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Tiago fala sobre isso, viu? Tiago diz que aqui tem poder, ó, que você nem imagina. Para frente. Que os seus olhos olhem direto para as suas vistas e fixem no que está diante de você. O que está diante de você? Jesus. Que nossos olhos sejam para Cristo. Faça plana a vereda. O que é a vereda? O caminho, né? De seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Jesus é o caminho, preste atenção. O derradeiro faz igual o matuto. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, né? E quer dizer que eu vou ficar em cima do muro? Nem sou sal, nem sou açúcar, nem sou morno, nem sou quente. Não, o meio, o centro, ele acabou de dizer que é o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Segue a paz com todos e com a santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. Por que Salomão está nos falando isso aí, está nos ensinando isso aí? Porque um dia ele aprendeu. E nós estamos aprendendo aqui todo dia, aleluia. Eu tenho aprendido tanto, irmão. Mas foi no amor, não é na lapada mesmo, oh, glória, né? Porque Deus é assim. Deus, quando Ele quer uma coisa, Ele traz para Ele. Porque nós, quem somos nós sem Deus? Mas Ele é Deus, continua sendo Deus. Não precisa de nós para nada, Ele, né? Mas por que ele quer tão fazer igual o pastor Dado? Por que ele quer arrebanhar nele que tinha essas conversas? Lembra, Diogo? Por que ele quer juntar ali? Porque nós somos filhos. O livro de Isaías diz que ele junta os seus filhos como uma galinha, junta os seus pintinhos debaixo da asa. Vá pegar para ver a confusão que dá. Eu vi num vídeo, onde depois nós vamos botar aqui, me ajudei, um gavião, uma águia, sei lá. Rapaz, ele vai pegar o pinto da galinha, já era. Meu amigo, a galinha senta ali, o sarrafo é peia, mano. Vai, o gavião tem, né? O bicho tem as unhonas, grandão, né? Mas do mesmo jeito é Deus, Ele não deixa mexer nos pintinhos deles, que somos nós, né? Jesus dizia assim: quantas vezes Jerusalém, Jerusalém, Jesus dizendo, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos, e vocês eram correndo para um lado, não correndo para o outro. É por isso que nós não podemos se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, amém? Nós somos sal e ponto final. Pegue uma comida, vocês que, para me encerrar minha participação, entregar para o pastor, falta 10 minutos, hoje eu cumpri, não foi, Jonísio? Às vezes me dá um brancão. Você que cozinha, pegue todo o tempero, bote na panela, colorau, páprica, cheiro verde que é bom demais, pimentão, tudo. Você olha assim, meu amigo, não começou nem a cozinhar, você, essa comida aí vai ser uma delícia, mas se esqueça de botar o sal para ver se ela presta. Nós somos o sal da terra, irmão, e a luz do mundo, amém? E Deus, Ele fica alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o nosso esforço. Bote força, às vezes você não está fazendo um esforço, né? E a Bíblia diz também, até os dias de hoje, o reino do céu, ele é tomado por violência. Na minha tradução diz, por esforço. Usai de esforço, usai de violência para tudo aquele que te tira da presença do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Não é você bater, não é você fazer violência física e machucar as pessoas, não. Está falando da vida espiritual. Então, queridos irmãos, fique com essa palavra, tá? Nós vamos comentar o 4 mais para frente, tá certo? Não deixe ela sair do seu coração, tá bom? Eu agradeço, no nome de Jesus, por essa rica e grande oportunidade de estar levando as boas novas para meus irmãos.